Muito bem, amigos, senhoras e senhores, telespectadores, o nosso abraço. Estamos de volta falando em esporte. TV Passo Fundo, canais 26 e 526 em HD. Você nos acompanha pela Coprel TV em outros 47 municípios do interior do estado do Rio Grande do Sul. O programa de hoje divide a bancada com o repórter de todas as ocasiões, o Carlos Dantas, e temos em linha o nosso companheiro narrador esportivo, Paulo Roberto Mafessoni. Convidado especial do programa de hoje, Elton Dalla Vecchia, gerente de futsal do Atlântico de Erechim. Aliás, em Erechim teremos a realização de uma Supercopa de Futsal que começa neste meio de semana e terá sua definição no final da mesma semana corrente. Portanto, são assuntos que nós vamos tratar no decorrer do programa de hoje. Campeonato Brasileiro de Futebol volta no meio de semana, com o Internacional jogando fora de casa, o Grêmio recebendo o Atlético Mineiro. O Internacional vai para Belém do Pará para jogar contra o Remo, naquela distante localidade, na expectativa de marcar os 3 importantes pontos na competição. O mesmo acontece com o Grêmio, logicamente. Na zona da degola do Campeonato Gaúcho de Futebol, olha, a maré está vazante para Inter SM e Monson. São fortes candidatos ao rebaixamento pela campanha que estão fazendo até o presente momento. A saudação inicial do Carlos Dantas. Tudo bem contigo? Aquele abraço, Jorge Antônio Guerret, o nosso convidado, Paulo Mafessoni, Fernando lá, comandando a ilha. E o futebol é isso aí, gente. Quem não faz, leva. O Juventude entrou de salto alto. O seu treinador, Maurício Barbieri, me decepcionou como treinador. Eu achei que ele era um cara mais aguerrido, mais pegador. E conseguiu que o Juventude fizesse 1-0, sentasse em cima do resultado. Entrar de salto alto, foram bater pênalti dando risada, com risadinha, querendo dar toquezinho de calcanhar. Claro que o time do Grêmio não é tudo essa bola, mas daqui a um pouco acha um gol, vai pros pênaltis, outra partida. Dito e certo. Grenal na decisão de mais um gauchão, como já dizia o seu Jorge no programa passado. Olha, a experiência me diz que vai dar Grenal. E ele tem experiência para falar isso. Mas isso e muito mais nós vamos falar daqui a um pouquinho, seu Jorge. Bela lembrança, não é? É verdade, né? Não tem jogo jogado. Esse é o detalhe é muito importante. E você, Paulo Roberto Mafessoni, como é que passou o final de semana? Sofreu com o seu Grêmio? Se perturbou? Tinha esperanças realmente de voltar a decidir um título no Campeonato Gaúcho? Tudo bem? Tudo bem, Jorge. Aliás, manter a tradição de decidir o título. Quem andava afastado das decisões é o co-irmão, né? O Grêmio, ao longo dos anos, vem fazendo decisões do Campeonato Gaúcho. Mas eu acreditava realmente, Jorge, que o Grêmio ia se superar. Não pode um time da estatura do Grêmio, vamos dizer, do tamanho, né? Continuar jogando do jeito que estava jogando. Olha, o campo ontem demonstrou que pode dar espaço aos jovens, assim como está acontecendo no Internacional, que lançou bons nomes desse misto quente que o Internacional tem usado no Campeonato Gaúcho. Não entendi essa de afastado da decisão. O atual Campeonato Gaúcho tem como campeão o Colorado, não é isso? Ô, professor, tu tem que te definir. Ou tu fala como torcedor, ou tu fala como repórter comentarista profissional. Se tu é torcedor, então tu declara de vez, cara. Não fica enchendo o saco. Olha, o rapaz hoje tá nervoso no Mafessoni. O rapaz tá nervoso aqui. Pois é, ele quer emparedar todo mundo. É porque ele falou que o Grêmio não passaria e daí ele fica contrariado, né? Não, eu dou opinião. De futebol, eu não sou construtor de obras prontas. Lá, a opinião de obras prontas. Jantar dos 40 anos de paixão, história e glórias do Esporte Clube Passo Fundo. Esta semana, semana festiva para o Esporte Clube Passo Fundo, e você está convidado para celebrar o aniversário numa noite que certamente será inesquecível.
Inclui jantar buffet e atrações especiais no decorrer do jantar da próxima sexta-feira, dia 27, lá no Salão de Festas do Esporte Clube Passo Fundo, nos altos do Vermelhão da Serra. Assuntos que nós vamos tratar no decorrer do programa de hoje. Aguarde um momento só. Salton Vidros, industrialização própria, revenda direta de vidros temperados, estabelecido na rua Gaspar Egon Stangler, bairro José Alexandre Záquia. Instalações modernas e arrojadas. Salton Vidros, o maior nome do interior do estado. 3311-4011. A Comercial Zafari sempre esteve presente na vida dos gaúchos. São quase 70 anos de história crescendo ao lado das famílias, oferecendo qualidade, variedade e um atendimento que faz a diferença. Cada detalhe importa para tornar a sua experiência única, porque aqui, fazer o simples bem feito é a nossa essência. Comercial Zafari, sempre com você. Limpsul, 20 anos de trabalho e experiência para lhe atender com dedicação e eficiência. Limpeza de ambientes, serviços de portaria, jardinagem, limpeza de fachadas. Limpsul 20 anos. Pensou limpeza, pensou Limpsul. Passo Fundo. Agora a MHNet tem um super app, com vantagens para melhorar seu dia. Cineminha pela metade do preço? Vai no Super App MH. Vale presente? Vai no Super App MH. E para salvar as finanças, tem até cashback. Além de você poder ver seu plano, pagar a fatura e muito mais. Tem coisas que a gente faz em qualquer app, mas com tantas vantagens, só no Super App MH. Baixe agora e aproveite. MHNet. Toque, conecte, viva! Muito bem, amigos, senhoras e senhores, telespectadores, estamos falando em esporte na TV Passo Fundo, canais 26 e 526 em HD. Você acompanha o nosso programa também pela Coprel TV em outros 47 municípios e, além disso, pelo aplicativo do seu celular, tvpassofundo.com.br, e estamos conversados. Numa iniciativa do narrador esportivo Paulo Roberto Mafessoni, estamos trazendo hoje, com muito prazer no programa, Elton Dalla Vecchia, que é gerente de futsal do Atlântico de Erechim. Já está na tela aí e tem a primeira pergunta feita pelo Paulo Roberto Mafessoni. Muito bem. Dalla Vecchia, prazer enorme recebê-lo no programa de esportes da TV Passo Fundo. Você é uma figura por demais conhecida nos meios do futebol de salão, do futsal, e agora tem a missão, né, como gerente de futebol, sediar aí em Erechim esta Supercopa, um grande desafio para o Atlântico e para a comunidade de Erechim. Boa tarde a todos. Ao Mafessoni em especial, nosso velho amigo de grandes conversas, grandes bons bate-papos, ao Carlos Dantas, seu Jorge também. Claro, você coloca muito bem, Mafessoni, que é um privilégio muito grande poder sediar uma competição desse quilate, desse nível. É a nata do futsal brasileiro, os grandes campeões do ano passado que estarão em Erechim, já estão aqui, que começam a se defrontar amanhã, a partir das 18 horas, o primeiro jogo aqui no Caldeirão do Galo. É uma competição singular, uma competição ímpar, Mafessoni. O vencedor é o representante brasileiro na Libertadores da América, então isso já dá um nível da importância, um nível da grandeza da competição. Mas além disso, né, tem muitas coisas que vão além, como estavam conversando aí sobre Inter e Grêmio, vem muitas coisas além das quatro linhas, né?
da quadra. Receber em Erechim mais de 150 pessoas que vão ficar aqui por 10 dias, hospedá-los, alimentá-los, tratá-los bem, recebê-los, conhecerem a cidade, é de uma importância tamanha que são poucas oportunidades que a gente tem. Isso só aumenta a nossa responsabilidade, né, Mafissoni? E acreditamos que está tudo bem preparado, ginásio bem adequado, reformulado, embelezado, feito toda a plotagem necessária para uma competição dessas, então estamos bem felizes. Ô Elton, é o Dantas aqui. Só para repetir para o público da região, porque o nosso programa é regional. Quando começa, vai de quando a quando e quem vai estar participando, para ficar bem claro, e o horário dos jogos para a gente poder assistir em Erechim. Com certeza. A competição inicia amanhã. Tem 2 jogos na terça, 2 na quarta, 2 na quinta. São 2 chaves de 3 equipes. A semifinal, os 2 melhores de cada chave passam para as semifinais, que é jogado na sexta. E os campeões, os vencedores da semifinal fazem a final no sábado. Então, na chave A é Atlântico, Chapecoense e Joinville. Na chave B, Magnus, Sorocaba, Traipu de Alagoas e Piauí, do Piauí. Os jogos começam, a primeira rodada às 18 horas, primeiro jogo às 18 e o segundo jogo às 20 horas. No sábado, que é um jogo apenas, aí o jogo é às 19 horas. Então, dá para se organizar bem, dá para vir, teremos, é importante, Dantas, teremos a parte externa do ginásio, uma fanfest, onde para receber bem, praça de alimentação com brinquedos infláveis, cama elástica, pinturinha de rosto, teremos atrações para adultos e crianças, bebidas, comidas diversas, então para a gente poder tratar muito bem todas as pessoas que aqui viram. Outra pergunta. A preocupação que eu tenho, e a de vocês, óbvio, o Paulinho Saranduvo está com a equipe totalmente reformada. Qual é a expectativa para esse grupo aí? É o primeiro teste valendo para esse novo grupo do Atlântico, Elton? É uma equipe reformulada sim, Dantas, tínhamos que fazer isso, tínhamos que preparar a nossa equipe, estava na hora de mudar, tinha alguns atletas que estavam na hora de sair, então é o processo normal dentro de uma formação de uma equipe de alto rendimento. Montamos uma equipe competitiva, uma equipe mais jovem, né, com muita qualidade técnica, e cabe ao Paulinho fazer essas peças se encaixarem. Bem, verdade é que é muito pouco tempo para que a gente possa fazer isso tudo, né? Pouco prazo de treinamento, poucos jogos. Disputamos uma competição amadora em Santa Catarina no final do mês de janeiro e realizamos 3 amistosos em casa para que esses atletas se adaptassem à nossa quadra, ao nosso espaço de jogo. E vencemos os 3 amistosos, vencemos todos eles bem, com facilidade, para dar um pouco mais de ritmo. Mas é verdade, não tem como negar, Dantas, que é muito pouco tempo de treinamento, é muito pouco tempo de competição para disputar uma competição tão importante na envergadura que é a Supercopa. Mas acreditamos muito no potencial do grupo, acreditamos muito na experiência e na qualidade do nosso técnico, de toda a equipe técnica, não apenas do técnico, e acreditamos que nós vamos para a competição com todas as chances de vencer, por mais que tenhamos adversários altíssimos, né? Um nível alto também. Mas dentro da nossa casa, com o nosso torcedor, não é só o torcedor de Erechim, é o torcedor regional, temos que fazer a diferença. Estamos ouvindo o Elton Dallavecchia, que é o diretor executivo e de esportes do Passundo Futsal. Passundo não, Atlântico Futsal, não é? E uma pergunta que eu faço, meu caro Dallavecchia. Haverá televisionamento para os aficionados do futsal que não possam comparecer lá em Erechim? Não, tranquilo. Serão bons canais, na minha ótica, de todas as competições. Estou aí, né, Dantas, há uns 26 anos fazendo futsal. Pouca coisa, Mafessoni, não é muito tempo. Os cabelos estão brancos, já começaram a cair, inclusive. Quase igual ao seu Jorge já. Estamos fazendo... Acho que de todos esses anos é a competição com o maior número de transmissões simultâneas que teremos ao vivo. Teremos a Band Sport transmitindo todos os jogos na íntegra, os 9 jogos. Teremos a X Sport, né, a X Sports, que tá vindo com uma força boa no esporte, transmitindo todos os jogos. Esses em canais abertos e canal fechado, que é o caso da Band, e canal aberto a X Sport. Teremos nos streams
da CBFS TV, da Galo TV, que é a nossa. Teremos o GE Globo, de Santa Catarina, né, a SSC, lá que é a RBS nossa, mas de Santa Catarina. E as filiadas da Rede Globo no Piauí e filiadas da Rede Globo em Alagoas. Então serão 6 transmissões simultâneas em canais diferentes para que a gente possa atingir todos os públicos. Transmissão bastante importante e ratificar. São 6 câmeras na quadra, mais uma câmera de placar, mais 2 câmeras de gol, dentro de gol. Teremos o VS, né, o vídeo suporte, então requer mais essa estrutura completa dentro do que preconiza as normas da FIFA para transmissão. Então entendo que será a competição esportiva de futsal até hoje com maior cobertura televisiva, onde a gente vai poder levar todos os lances, todas as formas, com todas as imagens possíveis para os telespectadores que não puderem vir até o ginásio. Esse é um aparato que dá uma bela sustentação também aos anunciantes, né? Aqueles que patrocinam a equipe do Atlântico da Alavecchia. Com certeza, Mafessoni, a gente tem que fazer esse tipo de situação para dar uma resposta, entregar mais o melhor possível para os nossos parceiros, que nós chamamos aí de os patrocinadores, nós chamamos de parceiros. Então nós temos que entregar o maior número de visibilidade possível. A visibilidade televisiva, de rádio, de replays, de captação de imagem, né, com toda essa... Teremos algumas coisas novas, teremos um telão dentro do ginásio de 8 por 2 metros, onde vamos conseguir repassar, fazendo com que todo o público esteja no ginásio saiba, tenha conhecimento e veja quem são os parceiros realmente do clube e realmente estão fazendo com que a competição aconteça aqui. Então não é só pegar, né? Não é só ir buscar o patrocínio, é entregar para eles o máximo que nós podemos e tivemos todos esses cuidados possíveis. Sem falar nas equipes de rádios que estarão transmitindo esse grande evento que para mim é a abertura oficial do futsal brasileiro. Elton, quanto ao time em si, tem algum jogador de destaque, algum que tenha mais passaporte que os outros, sem querer, né, melindrar os demais jogadores, ou é uma equipe nova, jovem, em formação? Nós temos sim, Dantas, vou começar aí pelas rádios, né? São mais 5 emissoras de rádio que vão transmitir apenas áudio, né? A Rádio Erechim, Rádio Difusão, a Web Voz de Erechim, as 2 rádios de Chapecó, que eu não me recordo o nome agora, e a CNN de Joinville. Então são mais 6 emissoras de rádio que vão transmitir apenas áudio. Nós temos um grupo de atletas bem mesclado, mantivemos do ano passado, né, que vieram já com esse objetivo, o Batalha, né, que estava na Rússia, uma passada longa pela Rússia, foi campeão russo, foi campeão da Copa da Rússia, jogou aqui no Corinthians antes de ir para fora, jogou em grandes equipes no Brasil e vem com uma estrutura, uma bagagem interessante. Temos o Serginho, que também teve a passada dele pela Bélgica, passou 3 temporadas fora e retornou para o Atlântico no final do ano passado, onde a gente conseguiu mantê-lo para essa temporada. Trouxemos o Rony, que estava no Joinville, um atleta com 32 anos também, uma experiência em jogos decisivos, já tem uma bagagem bem interessante em termos de construção de jogos, de acompanhar, porque como falou o Sr. Jorge antes, não é só jogo, não é só jogar. O jogo é feito de um monte de outras variantes que tem que ser colocado na quadra, e temos nesses 3 atletas, os mais experientes, todos eles acima de 30 anos, com uma boa experiência em jogos decisivos, fazendo jogos de finais, sendo campeões não só no Brasil como fora do Brasil. E aí temos os jovens talentos, que são as grandes promessas, o PL, o João Vitor, o Hugo. Então o Hugo também esteve na Espanha por 2 temporadas, já mesmo sendo um atleta com apenas 24 anos, já teve experiência internacional, isso ajuda na hora da decisão. Então entendemos que a nossa equipe está bem legal, está bem formada, está bem bacana, essa mescla de experiência com juventude, nós temos uma confiança e uma expectativa bastante grande que dê certo. O Dallavecchia, destaque dos adversários. Qual é o principal adversário nesta competição, no entender aí do Atlântico? Acho que é inegável, Mafessoni, que é a equipe do Magnus de Sorocaba. Por qual motivo que é o Magnus?
uma questão bem prática, bem simples. Eles mantiveram a totalidade do plantel, exceto um, ou seja, quase a totalidade, né? Quase todo mundo ficou na equipe, ninguém saiu. Saiu só um atleta que foi para a Rússia agora, que foi o Vitamar, e eles se reforçaram com mais dois. Um que era nosso, inclusive, que era o Wagner. Então, pelo conjunto, pelo ser o início de temporada, o Magnus, na meu entender, sai com o pé na frente pela manutenção do trabalho. Joinville, que tem um plantel extraordinário, em termos de nome, em termos de experiência, em termos de qualidade, em termos de investimento, mas também, a exemplo nosso, reformulou bastante a equipe, que poderá sofrer um pouco a falta de entrosamento nesses jogos. Então, mais ou menos esses dois que a gente tem que se preocupar bastante, mas, Mafessoni, a experiência nos mostra, como foi no jogo de ontem no Grêmio com o Juventude, a experiência nos mostra que sempre tem alguma surpresa. Competições de tiro curto, competições de jogo todo dia, tem surpresa. Então não dá para desprezar, desmerecer de forma alguma, até porque são boas equipes, bons plantéis, bem estruturados, bem organizados, que tenham na sua essência a competitividade. Então temos que ter essa sabedoria para poder conduzir o processo. As delegações chegam a partir de hoje? Já chegaram, né? Teve o Piauí que chegou ontem, e as demais chegam todas, exceto o Magnus, que chega amanhã pela manhã. As outras 5 equipes já estão alojadas, já estão nos hotéis, já estão agora, inclusive chegaram agora, deu para ouvir no fundo do áudio ali um barulhinho de música. Já chegou a equipe do Traipu para treinar agora na quadra. O Elton, aproveitando a oportunidade, saindo um pouco desse grande evento que é a abertura oficialmente do futsal brasileiro, fazendo uma projeção para o nosso campeonato gaúcho. Me parece que as principais equipes retomam a nossa famosa Série Ouro de anos atrás e voltam grandes competições, grandes equipes, e nascem outras grandes equipes, como o Uruguaianense, por exemplo, o próprio Passo Fundo Futsal. Promete ser um grande gauchão, até mesmo porque a CBF quer fazer uma comemoração de ouro com 50 anos, né, Elton? Dantas, nós temos esse problema, né, no Rio Grande do Sul, e a realidade é essa, a palavra-chave é esta, é um problema entre entidades, e nós clubes temos que conduzir com o máximo de sabedoria possível a Liga Gaúcha e a Federação Gaúcha. Os clubes de forma alguma são contra a Federação Gaúcha. Eles são contra algumas questões que envolvem a Federação Gaúcha. E aí por isso que teve a Liga Gaúcha com toda essa polpa que foi criada com todos os clubes indo para a Liga Gaúcha, a qual fez por merecer a confiança dos clubes em organizar competição estadual com forma singular, forma exemplar. Aos poucos os clubes estão retornando para a Federação Gaúcha, como é o caso do Passo Fundo que retorna esse ano, é o caso do Carlos Barbosa que retornou no ano passado. E a competição volta, a Série Ouro, começar a ter uma nova ênfase, uma nova importância. Mas tem que conduzir, tem que ter melhorias em um monte de processos, né? Não pode os campeonatos. Eu sempre comparo o futsal com o futebol de campo na sua organização e não na sua disputa, na sua organização. Por que o futebol de campo demora hoje 60 dias? O campeonato estadual demora 60 dias. Porque os clubes, as comunidades não conseguem suportar uma carga de investimento de 12 meses. E o futsal não pode ser diferente. Não adianta termos hoje no estado, somos 497 municípios e nós termos 400 equipes de futsal no estado. Não vai suportar, as comunidades não suportam o investimento que o futsal necessita de alto nível de organização, de estrutura, com qualidade. Então, e aí querem fazer o futsal de 12 meses que os clubes não suportam. Não tem condições de fazer isso. Então tem que diminuir a quantidade de jogos, diminuir a quantidade de equipes em cada competição e, por consequência, fazer com que a competição seja mais atrativa. Então não adianta ter uma competição com 22 clubes. Aí nessas 22 clubes, metade deles tem quadra de 30 por 18. É impraticável o futsal de alto rendimento numa quadra de 30 por 18. Então não adianta ter quantidade se não tivermos qualidade. E aí tem que ter esse consenso entre as duas entidades, que é o que nós brigamos e o que esperamos, que antes que os cabelos brancos caiam, que a gente tenha capacidade, condições e competência para fazer com que as duas entidades cheguem num consenso que vai beneficiar as entidades, os clubes e o que é mais importante é o público, o assistente, que o público gaúcho gosta muito de futsal. Ele é um salonista nato. Só que o salão é uma competição futsal, futebol de salão,
é competição interiorana, ela é do interior, ela que tem suas grandes essências, seus grandes clubes, seus grandes investimentos no interior. E a gente não pode esquecer disso, porque a comunidade, o torcedor merece todo o respeito sempre, porque as equipes fazem futsal, não é para elas, né? Elas fazem para a comunidade, elas fazem para sua torcida, e a sua torcida, quando vai no ginásio, tem que receber um ginásio limpo, adequado, com torcedores e não digamos, criminosos ofensivos que vão ofender, que façam atos de racismo, que jogam bebida nos atletas, que na saída depredam um ônibus. Isso aí tem que fazer parte do passado, mas para isso tem que ter um processo seletivo que a gente espera com curto prazo de tempo ocorra. Política adotada pelo Atlântico na temporada passada foi de ceder alguns jovens talentos para jogar em equipes menores da região. Desses nomes, desses meninos que andavam emprestados para este ou para aquela equipe, algum retornou para o plantel do Atlântico para esse ano? Sim, professor, é uma política que nós temos, que a nossa régua subiu, né? Então, muitas vezes a gente não consegue absorver todos os meninos formados na base no nosso sub-20, que é a fase final do processo de formação, por consequência, o processo final da transição para a equipe adulta. Nós trouxemos um menino de volta, que é o Dudu, que é um pivô canhoto, que ele é da região de Marau. Ele jogou conosco, foi emprestado para a IESCO, e depois da IESCO foi para Sarandi, para o Soberano de Sarandi, e agora retorna. E isso retorna, adquiriu experiência, jogou muito mais, porque ficando no Atlântico, talvez ele treinaria mais do que jogava. Assim, ele jogou mais, adquiriu mais experiência e retorna esse ano já com um pouco mais de bagagem. E alguns outros meninos nós relocamos, eles temos contratos mais prolongados, para outras equipes para dar continuidade nesse processo de formação. Elton, Erechim está muito bem servido no futsal com o Atlântico e no futebol de campo com o Ipiranga de Erechim. Fica entre os 4 melhores do futebol gaúcho no atual campeonato. O Ipiranga somente cedeu os terrenos realmente para Internacional, no final, na fase do pega para ver, não é? O que te pareceu a participação do Ipiranga nesta competição? Era o que tu esperava? A gente tem que ter a consciência sempre do investimento. E eu sempre tenho uma coisa comigo, os grandes investimentos em qualquer área, não só esportiva, não só no futsal, não só no futebol, eles têm a obrigação de vencer. Por isso que Flamengo ganha e tem que ganhar, Corinthians ganha e tem que ganhar, não ganha muito, mas teria que ganhar, Palmeiras ganha e tem que ganhar pelo investimento que faz. Inter e Grêmio aqui no estado tem a obrigação de vencer, sim, porque o investimento que é feito nesses clubes é extremamente superior aos outros clubes. Então isso tem que se reverter em resultado. Tem investimento e não tem resultado, é aquilo que aconteceu com o Inter no ano passado. Então, a obrigação não é vexatório o Ipiranga ter perdido as duas pelo Inter, 3-0 e 4-0, não é vexatório. A obrigação do Inter é vencer. O Ipiranga tentou, lutou, mas não conseguiu. Mas mais um ano, o Ipiranga honrou sim os investimentos que é feito dentro das possibilidades do Ipiranga, sem fazer o que não pode, dar o passo dentro das suas pernas, dentro do que a perna alcança, e acho que chegou mais uma vez na disputa numa semifinal com muita honra, fato que vai proporcionar outras competições doravante, a Copa do Brasil e assim por diante, e isso sempre recompensa o trabalho realizado. Beleza, Dallavec. Sucesso para vocês na competição que começa já nesta terça-feira. Mafessoni, para encerrar, o agradecimento seu aí também para o nosso convidado de hoje. Eu fico muito agradecido pela disponibilidade, pela atenção dispensada pelo amigo Elton Dallavec, que mesmo no corre-corre, nos atos preparatórios desta grande competição, tem aceitado esse convite de participar aqui do programa de esportes da TV Passo Fundo e dizer que esse programa estará sempre à disposição para divulgar os acontecimentos esportivos aí do Atlântico. Afinal, o nosso programa tem uma característica de integração regional e nós torcemos pelo Atlântico também, pelo sucesso, porque o Atlântico indo bem, a nossa região vai bem, o Passo Fundo Futsal vai bem, enfim, nós movimentamos o futebol aqui da nossa região, Elton. Obrigado, Mafessoni, é sempre um prazer falar com você e com os amigos. Primeira vez no programa, espero você repetir, estamos aqui sempre à disposição. E chamar toda a comunidade regional, Passo Fundo em especial, que venham para os jogos. Os ingressos são bem acessíveis no site oficial do Atlântico Futsal Oficial. Os ingressos venham, vai ter espaço, vão ser muito bem recebidos. E é uma semana de futsal onde todos os olhos
do Brasil. Quem gosta de futsal vai estar olhando para Erechim e a gente tem o maior prazer em recebê-los todos aqui. Obrigado e um abraço a todos. Muito bem. Valeu, Foi a Elton. entrevista com o Elton Della Vecchia, gerente executivo de esportes do Atlântico Passo Fundo Futsal, nada. Atlântico Futsal, né? Que começa com uma grande competição. A gente se atrapalha. São coisas que acontecem. A gente vai para um breve intervalo e voltamos já em seguida. Salton Vidros, industrialização própria, revenda direta de vidros temperados, estabelecido na Rua Gaspar Egon Stangler, bairro José Alexandre Záquia. Instalações modernas e arrojadas. Salton Vidros, o maior nome do interior do estado. 3311-4011. A Comercial Zafari sempre esteve presente na vida dos gaúchos. São quase 70 anos de história crescendo ao lado das famílias, oferecendo qualidade, variedade e um atendimento que faz a diferença. Cada detalhe importa para tornar a sua experiência única, porque aqui, fazer o simples bem feito é a nossa essência. Comercial Zafari, sempre com você. Limpsul, 20 anos de trabalho e experiência para lhe atender com dedicação e eficiência. Limpeza de ambientes, serviços de portaria, jardinagem, limpeza de fachadas. Limpsul 20 anos. Pensou limpeza, pensou Limpsul. Passo Fundo. Agora a MHNet tem um super app, com vantagens para melhorar seu dia. Cineminha pela metade do preço? Vai no Super App MH. Vale presente? Vai no Super App MH. E para salvar as finanças, tem até cashback. Além de você poder ver seu plano, pagar a fatura e muito mais. Tem coisas que a gente faz em qualquer app, mas com tantas vantagens, só no Super App MH. Baixe agora e aproveite. MHNet. Toque, conecte, viva! Muito bem, amigos, senhoras e senhores, telespectadores, estamos de volta falando em esporte na TV Passo Fundo, canais 26 e 526 em HD. Na bancada, estamos dividindo com o repórter de todas as ocasiões, Carlos Dantas. E online, o nosso narrador esportivo, Paulo Roberto Mafessoni. Paulo Roberto, o que te parece a decisão do Campeonato Gaúcho de Futebol? De volta a decisão com o Grêmio Internacional ou repete-se a decisão de Grenais e mais Grenais? Eu até, Jorge, pensei que esse ano, devido ao calendário apertado, que as equipes do Grêmio Internacional estavam em fase de formação e ainda estão, a verdade é, o Internacional também está montando o seu time, o Grêmio está fazendo aquilo que se chama uma faxina no seu elenco, estão chegando novos jogadores. Pensei que era a grande oportunidade do futebol do interior, posto que haviam começado a se preparar bem antes da dupla Grenal para a disputa do Campeonato Gaúcho. Mas, na verdade, é aquele detalhe. Falta aos clubes do interior aquilo que eu chamo da confeiteira, quando ela faz um bolo delicioso, maravilhoso, mas esquece de colocar a cereja do bolo. E é isso que tem faltado para os times do interior. Portanto, Grêmio e Internacional chegam à final com merecimento. Mas a Mafessoni, um nível técnico fraquíssimo da dupla Grenal. Olha, se o treinador do Juventude ontem fosse Rogério Zimmermann, o Juventude estaria na final sobrando. Não, entraram de salto alto, um técnico morrendo na beira do campo, sabe? Não tem pique, não tem pimenta. O futebol gaúcho sempre foi de pegada. E o Grêmio fraco, tecnicamente. Primeiro tempo, o técnico perdido, escalou errado o Grêmio. Tanto que o Juventude teve 3 chances de gol, perdeu 3 gols feitos, né? E aí, no segundo tempo, ele ajeitou a equipe.
o Português, mas tanto o Inter como o Grêmio são tecnicamente muito fracos. Para mim, são sérios candidatos de segunda divisão do futebol brasileiro, né? Por quê? Embora o treinador uruguaio consegue, de um time ruim, transformar o Inter num time médio, um pouquinho melhor, por quê? Por causa da pegada, da raça. Agora, nesse momento, não dá para dizer quem é favorito no Grenal, porque se torna um grande clássico, sempre foi um grande clássico, e clássico é clássico, né? Então não adianta querer inventar, mas que o nível técnico vai ser baixo, vai. Pode escrever o que eu estou dizendo aí. Falar em favoritismo no Grenal é morder a língua, né? Essa é a grande realidade. Mas comentam-se aí a boca pequena o depoimento do Paulo Pelazzolo, né? Como é que é o técnico do Internacional? Pesolano. Paulo Pesolano, ele disse que o grande favorito, mesmo antes da definição contra o Juventude, era o Grêmio. Mas ele se expressou de uma maneira, logicamente, filosófica, tentando ganhar um pouco mais a imprensa. E a imprensa, como alguns da imprensa, logicamente, interpretaram de uma maneira completamente diferente, Mafessoni. E ontem, na coletiva de imprensa do técnico do Grêmio, ele foi questionado justamente, né? Foi instigado a entrar nesse debate, né? Com o técnico do Internacional. Ele disse, olha, eu prefiro não comentar a opinião dos meus colegas, né? Prefiro continuar falando com vocês sobre futebol e tal. Mas eu acho que essa é um uso de retórica, né? Sempre atribuir ao outro o favoritismo. O que dá para, Jorge, a gente reclamar, e tem que reclamar, eu não gostei da declaração feita pelo diretor de futebol do Grêmio, vice de futebol, coisa assim, falando da arbitragem. Olha, você tem que reclamar da arbitragem quando tem fundamento. Ontem não tenho que reclamar da arbitragem. A arbitragem não influenciou em absolutamente nada. Então, esse jogo de querer condicionar a arbitragem é ruim e não faz bem para nenhum clube. Isso é sinal que a diretoria não tem como justificar a sua incompetência. Aí um detalhe, porque colocou um pé dentro do gramado e o VAR não viu. Gente, só um pouquinho, não passou nada pela arbitragem, o resultado ontem daquela fraca partida do Juventude e Grêmio, né? Então nós vamos ter um Grenal fraco também, né? Um Grenal para dorminhoco, né? Porque uma coisa que tem me chamado a atenção são dois treinadores, o Rogério Zimmermann e o Paulo Henrique, que é do São Luís. O Rogério pegou, né, o Noia lá embaixo. O Noia só veio se reforçar na reta final do Gauchão. E o Paulo Henrique, que pegou o São Luís também mal das pernas, pois agora estão os dois na final dessa Supercopa aí, que dá vaga. Mas estão na final de uma recopa, não é? Não tem nada a ver com o Campeonato Gaúcho. Dispararam. Não, só um pouquinho, seu Jorge. 3 competições dentro de uma só. Isso conseguiu fazer a federação. São 3 competições dentro de uma só, mas aqui importa realmente é quem chega com o título do Campeonato Gaúcho. Isso é o que o senhor acha. Porque o gauchão... Sim, eu acho, e tenho certeza que deve ser. Tudo bem, mas o que interessa para equipes, por exemplo, do gauchão, claro, o Novo Hamburgo foi campeão gaúcho em 2017. E daí? Serviu para quê? Para nada. Serviu, disputou um brasileirão. Não souberam aproveitar. Tal, né? Mas aí que chegou no ponto que eu quero. O que o Rogério Zimmermann está arrumando ou o Paulo Henrique, se for campeão, o São Luís ou o Novo Hamburgo? Uma vaga para a Copa do Brasil. O Novo Hamburgo já está na Série D. Então, o Passo Fundo aqui, o nosso Esporte Clube Passo Fundo, o próprio Gaúcho, estão no rumo certo. Não tem mais que ficar sonhando com o gauchão, essa pobreza de futebol. Tem que pensar num calendário o ano todo. Por quê? Jogador que vai fechar contrato com um time que só tem 6 meses de competição, ele pede o dobro. E aí? Porque não vai ter competição durante o ano. Então o Passundo está certo, e o Gaúcho também, em tentarem buscar uma vaga na Copinha, que vão participar, e poucas equipes vão participar das próximas competições da federação, porque não tem dinheiro. Agora, eu faço uma pergunta para você, para o Mafessoni.
uma equipe, é justo que uma equipe que não perca um jogo sequer esteja fora da decisão de um gauchão? É as regras do jogo. Cumpra-se a lei. Ponto final. O Juventude é o único time que não perdeu nenhuma partida, né? Com bola rolando. Perdeu ontem nos pênaltis. Mas outro questionamento que eu quero fazer para vocês é que o Internacional de Santa Maria subiu e, ao que tudo indica, vai voltar. Vai voltar porque fez um time errado, né? Contratou jogadores fracos, né? Que não deram resposta. Ontem, o goleador, inclusive foi um bom nome aí no Passo Fundo do passado e tal, marcou muitos gols pelo Passo Fundo, errou um pênalti no tempo de acréscimo, e isso dificultou em muito, acabou sacramentando a derrota do Internacional de Santa Maria, né? E aí, pergunto para vocês, tem que haver um planejamento também quanto a essa situação, não é? Não, e o futebol hoje se tornou universal, Mavessone. Tu não pode ficar esperando só por Michel. Michel já foi, infelizmente. Um ex-grande goleador, revelado pelo Passo Fundo. Mas quando tem estádios que tem que parar 2 vezes a partida, ou 2 partidas seguidas, porque tem problema de refletor, foi o que aconteceu com o Guarani de Bagé e com o Inter de Santa Maria. Então, isso foi um toque que eu falei com o diretor do Passo Fundo agora, que está em reforma, o Vermelhão, e o próprio Gaúcho vai botar refletores novos, que tratem, principalmente o Passo Fundo, de reformarem a iluminação. Não é só o gramado. Porque esses reflexos aí, o que quer dizer? Que são de estádios antigos, ultrapassados. Então tem que se modernizar num todo, mas principalmente na contratação de novos talentos. Olha o que fez o Ipiranga de Erechim. O Ipiranga trouxe 17 novos jogadores, para remontar a sua equipe e sempre parecendo bom jogador, seu Jorge. No entender de vocês, fica o rebaixamento com o Inter de Santa Maria e o Monson, ou pode virar ainda faltando 2 rodadas? Eu não vou dar minha opinião, porque tem muita coisa para acontecer ainda, né? Embora hoje tem uma partida, né? Hoje joga o Monson e o Avenida, tem mais 2 rodadas, então eu acho que é cedo ainda para definir. Mas fortes candidatos para mim são Inter de Santa Maria e o Monson. O Guarani de Bagé, ao contratar o técnico que era do Inter de Santa Maria, né, venceu 2 partidas. Uma coisa acontece, né? No futebol tem coisas engraçadas. Eu quero aproveitar o ensejo aqui deste programa para fazer um agradecimento todo especial à direção do Esporte Clube Passo Fundo, pela organização, pelo evento que vai acontecer nesse final de semana, justificar a minha ausência já por um compromisso anteriormente assumido na condição de vice-presidente do Conselho de Governadores do Lions. Eu tenho um encontro lá em Bento Gonçalves, no dia 27, justamente no dia que vai se realizar esse evento magnífico, histórico do Esporte Clube Passo Fundo. Eu tenho uma grande ligação com o Esporte Clube Passo Fundo por ter feito a sua primeira transmissão esportiva diante do Pampeiro, lá na cidade de Soledade. Cumprimentos, agradeço o convite que recebi. Infelizmente não poderei estar presente. Espero que os colegas Dantas e Jorge Antônio lá estejam, Fernando, e possam representar lá, com certeza, a nossa TV Passo Fundo, que faz parte da história do Esporte Clube Passo Fundo também. Uma pessoa, só antes de eu falar, jantar, me lembrou um negócio aqui, mas só para te dizer que o Guarani de Bagé foi buscar o Gelson Conte lá no Primavera do Mato Grosso para reorganizar a equipe. E foi onde a equipe começou a dar volta por cima. Porque Gelson Conte, Rogério Zimmermann, o que está aqui no Gaúcho, que é o Fabiano Dykes, e o Paulo Henrique, para mim, são 4 treinadores que já estão pedindo espaço em grandes equipes, seja da Série C, D ou B, ou coisa parecida. Então, o Guarani está escapando porque trouxe o Gelson Conte agora lá do Mato Grosso. Por falar em jantar, seu Jorge, olha quem é que lhe mandou um abraço. Conhece o Biasi do Clube Comercial? Meu grande amigo Alcir. Como é que é o nome dele? Alcir Biasi. Eu conheço ele só por Biasi. É o Alcir Biasi. Ele mandou um abraço e disse que é fiel ouvinte. Só por causa do senhor. Não, por nossa causa. Não, foi ele que me falou isso. Eu divido com vocês. Vocês realmente merecem. Mafessone, o pessoal que divide a bancada conosco aqui, não é? E eu aproveito também para fazer uma menção.
neste ano, se estivesse na ativa ainda, a Rádio Passo Fundo estaria completando 80 anos de atividades. Agora existe uma outra emissora aí, a nossa rádio, é uma emissora em FM, que abraçou a causa e disse que é o substituta da Rádio Passo Fundo. E está fazendo, inclusive, uma série de reportagens com os remanescentes da antiga Rádio Passo Fundo. Você poderia estar participando também, Mafezoni. Posso te colocar na lista aí? É claro, não é? Do teu tempo, Mafezoni. E nesse detalhe, Mafezoni, eu conversei nesse fim de semana aí com o sempre técnico de som da Rádio Passo Fundo, ao redor de seus 88 anos de vida, Pedro Rien. Ele sempre queixando-se de dores aqui, dores ali e tal, mas vai levando, o velhinho tá bom. E disse assim: assisto sempre vocês. Dê um abraço no Dantas e no Mafezoni em meu nome. E um abraço então para você, Pedro Rien, e que Deus te dê muita saúde para permanecer conosco aí. Uma alma, né, Jorge? Uma alma, fantástico, sempre pronto, né? E naquele tempo das dificuldades, as transmissões eram perfeitas, né, Jorge? Exatamente. Semana que vem estará aqui nesse quadro o presidente do clube de tiro, e caça e tiro, de tiro, não sei o nome técnico completo, que é uma modalidade que eu não conheço, mas que eu sei que Passo Fundo tem grandes atletas na questão principalmente do tiro ao prato. E o campeonato estadual começa no meio dessa semana que nós estamos iniciando, e na segunda que vem o seu Otomar, que é ali daquela loja de caça e pesca da 7, o presidente, estará aqui falando sobre o clube de tiro de Passo Fundo, que é ali na saída para Carazinho, e já vai nos trazer os resultados do campeonato estadual e que estarão vários atletas de Passo Fundo participando. Um exímio atirador era o nosso companheiro Pedro Rien, hein? É mesmo? Contratado, inclusive, por empresários aí para caçadas homéricas na fronteira do Rio Grande do Sul. No tempo que as autoridades... As autoridades eram mais leves, né, com a questão ambiental. Hoje a caça é restrita, é proibida e tal, né? Mas antigamente o pessoal realmente ia na busca do perdigão, principalmente, né, Mafezoni? É verdade. Ô, seu Jorge, bem rapidinho. Eu me criei na fronteira em Livramento. Sabe como é que eu caçava perdigão ou perdiz? O senhor levantava ele no pio e cercava ele e ia levando pro lado da cerca do arame farpado. Chegava em cima, dava um susto, ele levantava o voo e dava com o pescoço num fio de arame liso, caía ali, eu pegava e ia pra casa fazer comida. Essa história é bonita, né? Não, mas isso é só pra quem caça. Vai mentir no outro lugar. Eu sabia que o senhor ia apelar. Caçador e pescador é isso aí. Mas então tu vai ver quando vê o pessoal do caça aqui. Vamos inscrever ele no concurso em Antagorda lá. Não é Antagorda, é Nova Brécia. Nova Brécia. Tu que tem que ir pra lá, tu nem sabe o lugar que é. O vôlei feminino. Estão se apresentando nessa semana. Novidades. A levantadora Duda 11, que vem de Goiás, né? A Libro Amandinha. Tem mais a oposta, né? Ana Cepem e todas, né? A Isabelle do SEAT de Lajeado, uma nova contratação. Então vem a Amandinha e a ponteira oposta Ana, que são do projeto do Notre Dame. Mas durante o mês aí, durante o início das competições, né? A primeira competição oficial vai ser dia 11 e 12, num tradicional torneio de vôlei que existe em Nametoque, né? Comandado pelo Fábio, lá de Nametoque, um professor de educação física e árbitro hoje da Liga Nacional de Vôlei Masculino e Feminino. Então, né, sucesso para o vôlei feminino e agradeço a assessoria de imprensa aí, que faz um belo trabalho, né, trazendo as notícias para nós, seu Jorge. Pessoal da Secretaria de Esportes do município também, de parabéns. Tivemos uma solenidade lá no Novo Delmar Cittoni, com a inauguração do vestiário, que leva o nome de Loreno Lopes. O pessoal vai perguntar, mas quem foi Loreno Lopes? Ponteiro direito, arrojado ponteiro direito do 14 de julho e do Esporte Clube Gaúcho. É um que mora em Marau? Loreno, não, esse é o Larry.
Loreno já nos deixou, lamentavelmente já nos deixou, partiu para outras e, consequentemente, foi lembrado. Você lembra do Larry? O Larry é uma peça, né? Uma bela lembrança, deixa eu complementar aqui, do Loreno Lopes. Aos seus familiares, aos seus irmãos e tal, que ficaram aí e que foram recepcionados lá no Delmar Cittoni, a nossa saudação e o reconhecimento, logicamente, pelo trabalho como jogador de futebol que foi Loreno Lopes. Larry, você me perguntava do Larry. Larry é uma figura folclórica e tradicional do nosso futebol. Dizer que jogou no Grêmio, né? Jogou no Grêmio, sim, senhor, não é? O assessor de imprensa do Grêmio, Eugênio Matheus. Aquele abraço, Eugênio. Fala, Mafessoni. Inclusive, o pai dele estava de aniversário agora há poucos dias. É um senhor com 90 e poucos anos. Pai de quem? Mas também quero mandar o pai do Larry, né? Um grande abraço para o nosso querido Maurício Paim, que também acompanha o programa, ele é natural aqui de Constantina, e esteve por aqui conversando conosco e disse, olha, eu não perco o programa de vocês, tá? Tem muita gente que acompanha o programa de esportes da TV Passo Fundo. Bom, nós começamos com o Grêmio Juventude, a classificação do Grêmio nos pênaltis e tal, e não projetamos o Internacional em cima do Ipiranga de Erechim. Fez 3-0 lá no Colosso da Lagoa e mais 4 no Gigante da Beira-Rio. Passeou, fez um verdadeiro treino em cima do Ipiranga. Eu não sei o que aconteceu, estava apático o time do Ipiranga, não te pareceu, Mafessoni? Jorge, eu fiquei com essa impressão também, porque, e olha que repetiu a história, né? Tomou um gol logo cedo e aí desabou totalmente, não teve tempo de recuperação, estado anímico para voltar, para dar a volta, né? O Ipiranga chegou a ter 2 bolas do travessão e aí logo em seguida no contra-ataque o belo gol do Borré, que parece que voltou a ser o velho Borré matador que era, né? Porque no ano passado ele foi mal, agora ele já fez tantos gols quanto fez na temporada passada, Jorge. Travessão é o limite, né? Travessão é o limite. Não adianta ter. O Internacional não havia chego ainda no golo adversário e tal, e o grande destaque foi o goleiro do Ipiranga de Erechim, que evitou uma goleada maior ainda, né? Mas outro goleiro que me chamou a atenção foi o goleiro do São Luís, o Mafessoni. Sempre achei aquele goleiro baixinho. Não tem altura para goleiro. Mas nos pênaltis, ele se virou e se defendeu 3 pênaltis, onde classificou o São Luís de Juí. E estava no banco de reserva, né? Exatamente, era reserva. Assim como o goleiro do São José, né? Que é um boliviano que veio para a Tesse nas categorias de base e acabou assumindo a titularidade do São José, que foi eliminado pelo Noia 3-2 em cima do... Aliás, 2-1 em cima do São José ontem em Porto Alegre. Diga, Marcos. Chamou minha atenção também o goleiro do Juventude nas cobranças de pênalti. Ele foi em todas, acertou o canto em todas, hein? Mas em compensação, seus colegas, na cobrança, teve um que foi dando risada, professor. Meu futebol daquele jeito ali, mas quem não faz, leva. E aí, erraram feio os batedores do Juventude. Uma observação, Mafessoni, narrador esportivo tem que estar atento, né? O jogador do Juventude fez o gol e colocou a camisa embaixo da camiseta. E ele narrando disse o seguinte, colocou a camisa embaixo da barriga. Olha, meu Deus do céu, como é que ele fez essa façanha de colocar embaixo da barriga, hein? Essa proeza, né? Ô, Mafessoni, e o Grêmio também tem um probleminha extra-campo, né, Mafessoni? Mandaram 20 jogadores embora e os 2 últimos aí tinha chiruru, biriru lá, que não sei o que aconteceu fora de campo aí, mas eu quero ver agora Inter e Remo quarta-feira lá em Belém do Pará. E Grêmio e Atlético de Minas. Se os 2 perderem, aí o bicho vai começar. Acho muito cedo, ele está precipitado o Carlos Lantas. Mas, seu Jorge, só um pouquinho, nós estamos na 4ª rodada, simplesmente seu na 4ª rodada, há tempo para recuperação. É muito cedo, é muito cedo. Mas, seu Jorge, é que o Inter e o Grêmio não têm equipe hoje para recuperar. Isso que eu quero dizer. Você está dizendo isso, mas olha como é que é a regra do campeonato. O Mafessoni, me ajuda aí. Para ver se o seu Jorge entende.
Se começa arrancando com 6 para ele buscar 6 lá adiante, claro que ele pegaram os A melhores. pretensão de chegar ao título não existe, não é? Tem que disputar para fazer os 45, não, Mafessoni? Eu acho que está mais ou menos colocado por aí. Mas assim, ó, volto a repetir. Há dias atrás eu fiz essa pergunta. Qual a equipe brasileira hoje que está fazendo uma competição acima da média? Terá ganhador do Grenal? Pergunta que eu faço. Grenal? Haverá ou não? Vai ter, Eu acho mas que não o sei Grêmio quem. vai ganhar. Agora, A mãe de Ná não consegue, logicamente, né? Não tem, eu também não sei se vai ter ou não vai ter. Mas se tiver um ganhador, eu acredito que seja o Internacional. para mim, os times são tão ruins que eles são capazes de errar em todos os pontos e ninguém vencer. Negativamente. Hoje o aspecto é negativo por parte do Dantas, né? Negativo não sou. Um abraço. Salton Vidros, industrialização própria, revenda direta de vidros temperados, estabelecido na rua Gaspar Egon Stangler, bairro José Alexandre Záquia. Instalações modernas e arrojadas. Salton Vidros, o maior nome do interior do estado. 3311-4011. Agora a MHNet tem um super app, com vantagens para melhorar seu dia. Cineminha pela metade do preço? Vai no Super App MH. Vale presente? Vai no Super App MH. E para salvar as finanças, tem até cashback. Além de você poder ver seu plano, pagar a fatura e muito mais. Tem coisas que a gente faz em qualquer app, mas com tantas vantagens, só no Super App MH. Baixe agora e aproveite. MHNet. Toque, conecte, viva. A Comercial Zafari sempre esteve presente na vida dos gaúchos. São quase 70 anos de história crescendo ao lado das famílias, oferecendo qualidade, variedade e um atendimento que faz a diferença. Cada detalhe importa para tornar a sua experiência única, porque aqui, fazer o simples bem feito é a nossa essência. Comercial Zafari, sempre com você. Limpsul, 20 anos de trabalho e experiência para lhe atender com dedicação e eficiência. Limpeza de ambientes, serviços de portaria, jardinagem, limpeza de fachadas. Limpsul 20 anos. Pensou limpeza, pensou Limpsul. Passo Fundo.